Bom dia a todos. Inicialmente queria agradecer a Miriam pelo convite de participar desse evento, né? Acho que é um seminário bastante rico, que a gente tem a oportunidade de trocar experiências aqui no mercado, né? Tive bastante atenção ali no case da Márcia, da Viviane, enfim. Então acho que é um momento importante aqui de troca de experiências, né? Bom, gente, nós vamos falar, como a Miriam anunciou, né, o nosso case de revisão dos SLAs nos prazos e qualidade para o cliente. Quando a gente fala é até um desafio falar um pouquinho desse case, né, porque cada vez mais impera no nosso mercado uma questão de aumento de resolução, né, o First Call Resolution, e a gente sabe que o back-office é uma estrutura que existe em algum momento por algumas anomalias nossas de processo, né, de não dar autonomia para o operador de primeiro nível de resolver com o cliente, que é o melhor dos mundos, né, por deficiências em algum momento dos sistemas que nós temos. E, enfim, então é um desafio sempre falar de back-office. Tá, mas contar um pouquinho, antes de entrar propriamente no material, contar um pouquinho como é que surgiu, né, essa iniciativa. A NET, ela tem, são 3 pilares, né, que sustentam a nossa companhia. O crescimento acelerado, a rentabilidade sustentada e excelência na prestação dos nossos serviços. E dentro desse pilar de excelência, houve uma provocação durante o ano de 2013, isso é um exercício constante, né, contínuo de dia a dia, mas houve uma provocação grande dentro da companhia para que a gente pudesse fazer um trabalho forte de revisão em todos os nossos SLAs, né, em todos os SLAs que permeiam essa cadeia de excelência, de satisfação dos nossos clientes, e nós vimos uma grande oportunidade dentro dos SLAs que até então nós cumpríamos com o cliente dentro da nossa estrutura de back-office. Okay? Então esse é o contexto. Antes da gente falar um pouquinho do case, né, a NET é uma empresa, né, agora mais do que nunca, integrante do Grupo América Móvil. Então, para alguns dados, nós fazemos parte da maior companhia de telecomunicações da América Latina. Enfim, é uma empresa, nós temos literalmente uma liderança consolidada no mercado, estamos presentes em 178 cidades, né, com um cronograma cada vez mais estruturado de avanço para um pool de cidades. Então estamos em crescimento contínuo para novas cidades, inclusive ainda em 2014, com previsão de entrar em mais 6 cidades ainda durante esse ano. São mais de 8 milhões de domicílios que nós temos conectados, com mais de 20 milhões de homes passed, né, de endereços ou de residências imóveis, enfim, com potencial para incrementar essa nossa base de 8 milhões de clientes. Somos líderes no segmento de TV por assinatura, temos mais de 6 milhões e meio de clientes. Além da liderança, né, somos a empresa que mais cresce aí no segmento de TV por assinatura. Também somos líderes em banda larga e somos a empresa com mais de 7 milhões de clientes em banda larga. E somos a empresa também que mais cresce no segmento de banda larga. E em telefonia fixa nós não somos líderes, né? Temos pouco mais de 6 milhões de clientes, mas somos a empresa que mais cresce no segmento de telefonia fixa com o Netfone. Então esse é o cenário em que a companhia, a NET, está inserida aqui no Brasil. Eu falei para vocês um pouquinho antes, né, do pilar de excelência. Então, dentro da nossa missão, a missão da NET, é ser a melhor solução em multisserviços via cabo, conectando as pessoas de suas casas com o mundo. E dentro dessa missão, no nosso pilar de excelência, a gente fala em persistir na melhoria da prestação de serviços e do desenvolvimento permanente das pessoas. Então, não só melhorar a nossa qualidade de serviços, mas também no desenvolvimento das pessoas. Então, é esse pilar de excelência, como eu falei no início, que ele acabou permeando e nos desafiando nesse trabalho de redução dos SLAs da nossa estrutura de back-office. Para dar um pouquinho, uma noção do nosso tamanho, né, o tamanho da central de relacionamento da NET, hoje nós estamos estabelecidos, nós temos 14 sites de atendimento que estão em Mossoró, em Campina Grande, desde o nosso Nordeste, em Mossoró, Campina Grande, Maceió, Aracaju, até Porto Alegre. Então nós temos uma dimensão bastante grande, nós estamos falando aqui do universo de algo em torno de 11 mil posições de atendimento. A nossa estrutura de back-office, ela representa em torno de 8% desse tamanho aí dessas 11 mil posições. Então nós estamos falando em algo em torno de 900 posições de back-office estabelecidas em cada, não necessariamente em cada um desses sites, né, mas em cada um dos nossos parceiros de atendimento.
Tá? Então, são desse universo de posições de atendimento de back-office que nós estamos falando. Bom, entrando um pouquinho no case propriamente dito, na revisão dos SLAs, como é que era o nosso cenário anterior? Nós tínhamos SLAs extensos, a média, né, desses SLAs maior que 2 dias, então o cliente já ligou no nosso call center, a Márcia explorou um pouquinho aqui, a gente tem um indicador de chamadas repetidas e um modelo que a NET tem estabelecido em cada parceiro. Ele prima por esse principal indicador, né, de chamadas repetidas. Então, o cliente, em algum momento, para tentar resolver alguma sinalização, alguma solicitação dele, já ligou 1, 2, 3 vezes. Depois desse processo, é necessário a abertura de uma demanda para ser tratada no segundo momento, através do back-office, e, na média, nós tínhamos prazos superiores a 2 dias úteis. Com algumas disparidades realmente impressionantes, né, que a gente para refletir, fala assim, puxa vida, né? Como é que eu, como cliente, que já liguei 1 vez, 2 vezes, tenho que esperar mais 5, mais 6, mais 7 dias para ter a minha solicitação resolvida. SLAs das áreas internas também muito extenso, porque tem processos que para o cliente, ele não quer saber se é a área A ou a área B, ele está falando ali com o call center, então a resolução depende do call center. Mas em algumas situações a gente depende, né, de resoluções de outras áreas internas que não diretamente na estrutura de atendimento, e essas áreas também possuíam SLAs extremamente extensos que se somavam aos nossos e, enfim, geravam um cenário muito ruim, né, de uma forma geral. Os SLAs contabilizados em dias úteis, né, então era um outro ponto também do nosso cenário anterior. O mailing de tratamento disponível apenas 1 vez por dia, então o cliente entrava em contato conosco, era gerada, né, o que a gente chama na NET de uma ocorrência para ser tratado por esse back-office. A gente tinha extrações, né, dessas ocorrências, né, esses mailings de ocorrências disponibilizados apenas 1 vez por dia para que a nossa estrutura pudesse realizar o devido tratamento. E uma janela de medição do SLA, onde a gente contabilizava de segunda a sábado, então o domingo, o feriado, ele não contabilizava como prazo, o que fazia uma extensão ainda maior, né, de devolutiva para o nosso cliente. Bom, o primeiro passo do trabalho foi a análise e revisão das ocorrências versus os SLAs praticados. Então, enfim, foi feito um grupo de trabalho multifuncional que literalmente se debruçou para fazer um estudo na identificação de oportunidades relacionadas a essa redução. E aqui, acho que surge uma primeira grande surpresa, né, do trabalho, porque quando a gente foi... nós pegamos casos que a gente fala assim, poxa, mas isso aqui leva 7 dias para resolver. Mas por que leva 7 dias? E aí, enfim, ninguém conseguia explicar por que levava 7 dias. Porque isso foi estabelecido há 3, 4, 5 anos atrás, e desde quando foi estabelecido até o início desse trabalho, não houve nenhuma atualização ou nenhuma área se debruçou para poder trabalhar nessa revisão. Então, esse primeiro momento foi um momento que, em alguns momentos, até chocou a gente, porque nós não tínhamos resposta, né, para algumas perguntas. Por que levar tanto tempo para resolver uma situação? Associado a esses primeiros passos do trabalho, é uma análise de volumetria das ocorrências por horário e tipo. Porque se a gente quer mudar o SLA, a gente precisava cada vez mais construir uma inteligência, como a gente tem nas estruturas receptivas, de curva de demanda, ocorrência por ocorrência, horário por horário, para enxergar o dia de maior movimento daquele grupo de ocorrências, o horário de maior movimento daquele grupo de ocorrências. Então o trabalho teve que ir nesse nível de detalhe para que a gente pudesse ter uma estrutura literalmente dimensionada adequadamente para suprir a curva de ocorrências, como a gente dimensiona as nossas operações receptivas, com curvas de ligações, com os dias de maior movimento, os horários de maior movimento e por aí vai. Então foi uma outra etapa importante do trabalho realizado no nosso back-office. E aí nós precisamos fazer algumas adequações, né, em todo esse processo. Então uma das adequações
foi trabalhar em cima das extrações disponibilizadas. Antes, disponibilizada uma vez por dia, juntando ali todos os tipos de ocorrência, então a separação por tipos, né, de grupos que nós tínhamos dentro do back-office, alteração do período e disponibilidade dos dados. Então, nesse primeiro processo, nós passamos a ter a disponibilidade, né, disponibilização das extrações de uma vez por dia para cada período de 1 hora. Então, hoje a gente roda com essas extrações a cada 1 hora. Então, se o cliente ligou, eu tenho disponibilidade no back-office, eu já capturo na próxima hora aquela ocorrência e, dependendo da disponibilidade, eu já consigo fazer esse contato com ele na hora seguinte. As importações, né, automatizações em todos os sites. Então, o processo de importação desses mailings para tratamento eram todos manuais, e nós automatizamos todo o processo de importação e aí utilizamos o nosso parceiro. E a alteração do período de importação, como eu falei para vocês, era uma vez por dia, a gente passou a fazer importação a cada 1 hora do volume de tratamento, e somado a isso, nós tivemos também que ajustar as escalas de trabalho do back-office. Então, a nossa estrutura trabalhava de segunda a sexta, nós precisamos tivemos que estender essa escala para segunda a domingo. Nós tínhamos um horário um pouco mais restrito de atuação, então nós começamos a trabalhar um pouco mais cedo do que o horário originalmente do back-office e estendemos a estrutura até um horário um pouco mais tarde, porque muitos dos tratamentos não dependem de contato com o cliente, então nós passamos a nossa estrutura, né, fizemos uma dispersão dessa estrutura com uma concentração nos horários de maior movimento e com estruturas, né, trabalhando um pouco mais de horas durante os dias. Bom, na primeira fase, nós fizemos uma mudança apenas do SLA interno, né? Nós fizemos todos esses ajustes, mas não trabalhamos nesses ajustes com os clientes, porque a gente precisava, depois de todo esse trabalho de planejamento e de imersão feito, nós precisávamos testar para saber o que poderia dar errado, quais eram as outras oportunidades até então não percebidas pela gente no trabalho de avaliação e de planejamento da mudança. Então nós fizemos uma primeira mudança apenas internamente, alteramos os SLAs para as estruturas internas, né, para o back-office, para os nossos back-offices trabalharem com SLAs mais reduzidos, mas sem mudar o nosso script, o que eu informava de prazo para o cliente, para a gente ter a segurança de, na segunda fase, quando eu tiver que fazer a mudança, eu já estou com o ambiente devidamente controlado e consigo cumprir com o cliente efetivamente o que eu vou prometer para ele. O início da prática dos SLAs reduzidos, então a grande maioria dos SLAs, aí vocês vão ver à frente, eles estão em 24 horas e 24 horas corridas, né, a partir do momento que o cliente faz a solicitação. Janelas de medição de segunda a sábado, ainda nessa primeira fase, né, a janela de medição continuou de segunda a sábado, dividido em 4 partes. Depois, na segunda fase, que nós começamos em fevereiro, então primeira fase em setembro, e vejam que nós levamos de setembro até janeiro para entender, calibrar, trabalhar nas oportunidades inicialmente não previstas pela gente, e a mudança oficial, a segunda fase, quando a gente passou a informar efetivamente para o cliente os novos SLAs, começou a acontecer em fevereiro. Então, SLAs contabilizados em horas corridas, como eu tinha falado anteriormente, então não mais horas úteis, horas corridas, e janelas de medição unificada de segunda a domingo, incluindo feriados, enfim, 24 horas por dia. Tá? Então, nós deixamos de medir de segunda a sábado no horário de atuação do back-office e passamos a medir aqui literalmente nessa fase com a visão do cliente. Se ele me ligou hoje às 11 horas, eu estou contando até às 11 horas de amanhã, na grande maioria dos nossos SLAs, para ter a solução, para repassar para esse cliente a solução daquela solicitação feita por ele. Bom, adequações necessárias aí para essa segunda fase, relacionadas à parte de administração de pessoal, nós tivemos a necessidade de um outro ajuste na escala de trabalho, e a inclusão dos domingos e feriados no cálculo do nosso nível de serviço, né, no back-office, alteração dos SLAs informados
para os clientes, com o agrupamento dos processos de atendimento. Então, a gente conseguiu trabalhar um pouco mais dentro das estruturas de back-office com recursos multi-skill, deixando de lado um pouquinho a centralização que existia, não respeitando ainda a especialização, né? Mantendo grupos específicos em alguns tipos de atendimento, mas trabalhando um pouco mais com uma régua multi-skill das pessoas para nos propiciar essa redução de tratamento no prazo, a padronização em horas corridas e a comunicação efetiva da mudança, né, para todos os operadores e liderança através das nossas ferramentas de comunicação. Aqui acho que é o comparativo que tangibiliza um pouquinho o que eu falei até então. Né? A gente tem a primeira visão como a visão do SLA back-office, que seria um SLA interno, e a segunda visão como um SLA cliente. Então, na primeira visão, dentro da divisão que nós temos na nossa estrutura de back-office, nos 6 grandes assuntos, na estrutura financeira, nós tínhamos uma média de SLA anterior de 80 horas, e nós trouxemos o tratamento desse grupo para próximo a 7 horas na média. Quando eu pego este grupo na visão do cliente, nós tínhamos uma média de tratamento de 110 horas na visão do cliente, e trouxemos essa média de tratamento para 24 horas, que é o SLA efetivamente que nós passamos a informá-lo. Uma redução, no primeiro caso, né, na visão interna de 91% e na visão do cliente de 78%. Então, a visão interna ela é uma visão mais agressiva para nos propiciar a garantia de que o que a gente está prometendo para o cliente vai ser cumprido. Né? Eu preciso ter uma visão interna mais agressiva para garantir o que eu estou prometendo para o cliente lá no primeiro nível. No grupo de facilidades, a média era de 68 horas e passou para 13 horas, também uma redução considerável de 81% no prazo de tratamento. Na visão do cliente, nós saímos de 72 horas para 29 horas, com uma redução de 60%. Na estrutura do combo multi, né, acho que todos vocês sabem, né, que a NET, além do seu combo tradicional com TV, banda larga e netphone, há algum tempo, desde agosto do ano passado, a gente deu uma revitalizada na nossa estrutura de oferta integrada com mobilidade, né, com telefone celular. Então, aqui nós temos também uma estrutura voltada ao combo multi, onde o SLA interno era de 13 horas, nós passamos a 5 horas, e na visão cliente, que era de 36, saiu para 24, com uma redução de 33%. Na estrutura de reembolso, que é quando o cliente sinaliza, ele tem algum valor que nós precisamos reembolsá-lo, nós falávamos antes de 48 horas na visão back-office, esse não teve alteração na visão back-office e na visão cliente, né? Mas nós conseguimos trazer de 48 para 24 na visão interna e de 36 para 24 na visão do cliente. Então, se o cliente tem algum valor conosco, que realmente foi uma cobrança equivocada, ou por ele ter pago uma conta 2 vezes, alguma coisa nesse sentido, em no máximo 24 horas, né, essa solicitação dele está identificada, está corrigida, para o reembolso efetivamente entrar na conta corrente dele ou permanecer em crédito para bater, né, de uma fatura seguinte aí, com opção do nosso cliente. Na estrutura do multifuncional, que a gente está falando do nosso grande grupo de back-office, da nossa cadeia de atendimento, a nossa média anterior era de 45 horas e essa média passou para 24 horas, uma redução de 47%, e na visão do cliente saiu de 60 para 40 horas, uma redução de 32%. E um outro processo crítico que nós tratamos, quando o nosso nível 1 não consegue resolver em linha com o cliente, nós tratamos através do back-office, e a nossa estrutura de mudança de endereço. Quando o cliente está saindo de uma região A para uma região B, e por algum motivo o nosso atendimento não consegue resolver este processo com ele em linha, é um assunto que nós também tratamos através do nosso back-office. Nós tivemos uma redução na visão interna de 50 para 24 horas, 50% ali de redução, e na visão do cliente de 20% de redução, saindo de 89 horas para 72 horas. Então, numa visão geral, né, nós conseguimos sair de 70 horas em média de tratamento para um tratamento de 17 horas, uma redução em torno de 41%. Bom,
aqui a gente traz um cenário de apuração, né, desse nível de serviço que nós estamos falando. Então, na fase 1, em janeiro, nós tínhamos 94% de nível de serviço interno no back-office, com 97% de nível de serviço cliente. Ou seja, de tudo que a gente está se comprometendo com o cliente, nós estávamos cumprindo ali 97% no mês de janeiro. A nossa busca aqui contínua por 100%, então a gente entende que, apesar de ser um bom nível de cumprimento com o cliente, nosso desafio posterior a todas essas alterações que a gente está contando aqui para vocês é garantir esse 100% de atingimento. A gente está em busca disso constantemente, tem muitas oportunidades, né? Aqui a gente precisa efetivamente falar com o cliente de alguma forma para garantir essa solução ou esse fechamento estruturado, né? Então, quando a gente olha esse gap que existe aí para o 100%, está muito, em algum momento, por uma extensão proposital feita pela gente para tentar efetivamente aquele sucesso de contato com o cliente para o fechamento da demanda dele de uma forma estruturada, para evitar que ele nos ligue novamente. Para dar uma tangibilizada um pouquinho no que a gente está falando, né, nós trouxemos 2 gravações, porque, como a Miriam falou lá no início, apesar da gente não ter colocado aqui no material, de todos esses trabalhos aqui de redução, a gente vem monitorando o quanto ele vem nos ajudando na redução da taxa de contato, né? Porque se um cliente antes esperava 5 dias e hoje em 24 horas ou em menos, né, se a gente falar ali das médias, às vezes em 4 horas, em 3 horas, nós estamos entrando em contato com esse cliente dando a solução, eu estou reduzindo a possibilidade de ele realizar um novo contato na nossa central, para atualizar, para nos cobrar, enfim, como é que está o tratamento daquela demanda dele, né? Então isso já nos propiciou uma boa participação na redução da nossa taxa de contato, e a gente vem com esse trabalho, como eu falei para vocês, contínuo aí, para transformar esses 97% hoje em 100% para colaborar ainda mais na redução da taxa de contato. Então nós temos 2 ligações para dar essa compartilhada, tentando mostrar um pouquinho até da surpresa, né, do cliente, quando a gente fala um SLA extenso e ele já está recebendo uma ligação na sequência, em algum momento ele fica surpreso, né? E esse foi o grande objetivo que permeou o início do trabalho dessa revisão de SLAs. Consegue botar a primeira ligação? Alô? Boa tarde, Eduardo. Eu falo do setor de mudança de endereço médico. Por gentileza, senhora Andréa? É ela mesma? Senhora Andréa, a respeito de uma solicitação de mudança de endereço para a rua Andete. Oi? Foi rápido, a moça me falou 5 dias úteis, eu já estava preocupada. É que, na verdade, a solicitação que ela viu foi uma solicitação de liberação de endereço. A gente mandou um técnico até o local para ver qual era a proximidade das redes mais próximas, se a gente poderia liberar um endereço. Então, só confirmando o endereço que foi solicitado, foi a rua Aldec César Tinhantel, Casa 11, no residencial Jardins do Sul, tá correto? Casa C? Bom, então acho que a primeira ligação mostra um processo para a gente que é crítico, né? O cliente, ele tinha a NET no antigo endereço dele, ele mudou, ele quer a NET instalada o mais rápido possível, né? Então, quando a gente falava para ele 5 dias úteis, pô, dói, né? Imagina a gente ficar 5 dias sem TV, sem internet, sem telefone. O fixo até a gente acaba convivendo, né? Por conta do celular e tudo mais, mas ficar sem TV e sem internet por 5 dias, hoje é um negócio que não dá nem para imaginar, né? Então, aqui a gente conseguiu, no mesmo dia da solicitação, aqui não tem, né? Mas essa cliente fez uma solicitação na parte da manhã, no início da parte da tarde a gente já conseguiu fazer o contrato com ela, regularizamos o endereço e no dia seguinte ela teve a sua instalação no novo endereço já concluída. Então acho que gera uma percepção realmente de preocupação e de valor agregado bastante importante. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Oi, boa tarde, Cleiton. Com quem eu estou falando? Cleiton. Cleiton. Cleiton, o motivo do meu contato é referente à busca de pagamento da fatura 10 do 6. Tá? Nós fizemos a busca, não conseguimos localizá-lo. Nós foi entrar em contato, porque vai ser necessário que o senhor nos envie comprovante desse pagamento. Nossa, mas ela falou que era 5 dias úteis? A solicitação de busca? É. Não, no caso, a gente está tratando aqui a ocorrência da data de hoje, o senhor entrou em contato das 14h27. Nós já conseguimos fazer a busca disso, porém não conseguimos localizar. Aí a fala de comprovante seria por via fax,
por e-mail ou se o senhor preferir levar o comprovante de atendimento pessoal da NET. Por e-mail? Bom, eu peço desculpa pelo áudio no final da ligação, que realmente ficou ruim, mas esse outro exemplo, o cliente nos ligou, acho que ficou claro que ele ligou às 14h27, e 1h30 depois, mais ou menos, a gente já tinha feito o processo de busca, é uma busca de pagamento, ele fez o pagamento da fatura, mas a NET não estava reconhecendo, e esse processo pode desencadear uma cadeia muito negativa, né, e levar até o cliente, a Márcia falou um pouquinho pela manhã do case aqui de Anatel, levar o cliente a dívida em aberto, a ser desabilitado e aí gerar toda uma cadeia negativa. Então esse cliente entrou em contato com a gente às 14h27, de um dia à tarde, às 16 horas, nós já tínhamos capturado a ocorrência dele, feito o processo de busca, onde nós não conseguimos localizar e já entramos em contato com ele, né, para pegar mais dados e colocar algumas opções para literalmente resolver o processo dele e evitar, né, qualquer consequência negativa daquela não localização do pagamento. Bom, é isso que a gente tem para falar um pouquinho aí do case. Espero que, né, tenha agregado e tenha ajudado um pouquinho aí na reflexão de cada um de vocês a respeito desse processo todo da estrutura de back-office.